Você já parou para pensar o quanto carrega de peso desnecessário todos os dias? Relações tóxicas, hábitos autodestrutivos, a constante preocupação com o que os outros pensam de você. A verdade é que estamos todos presos a coisas que não nos servem mais. E isso está drenando nossa energia. Mas e se eu te dissesse que a chave para a liberdade está em soltar, em eliminar tudo que não te acrescenta, sem fazer barulho, sem esperar aprovação? Nesse vídeo, você vai aprender com a filosofia estoica como largar as âncoras que te impedem de viver a sua verdadeira vida. Vamos começar a eliminar o caos, um passo de cada vez. Está pronto para se libertar? Você já sentiu que sua vida está mais pesada do que deveria? Como se a cada dia você carregasse um fardo invisível que te impede de avançar. O que muitos não percebem é que, em grande parte, esse peso é causado por tudo o que mantemos em nossa vida sem necessidade. Objetos, relacionamentos, expectativas irreais e até hábitos que nos desgastam. O mais impressionante é que boa parte dessas coisas nem percebemos que estão lá, consumindo nossa energia, até que um dia o fardo se torna insuportável. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de conquistar mais coisas, mas de aprender a soltar. Soltar o que não podemos controlar, soltar o que não nos serve mais. Quando entendemos isso, começamos a perceber que não há necessidade de lutar contra o mundo o tempo todo. Em vez disso, podemos focar no que realmente importa: nossas ações, nossas escolhas, nosso bem-estar. Parece simples, não é? A verdade é que, ao longo da vida, acumulamos sem perceber relações que nos drenam, hábitos que nos enfraquecem e expectativas que nos sufocam. A chave para encontrar a paz interior e recuperar a energia que foi perdida está em fazer uma coisa: eliminar tudo isso em silêncio, sem anúncios ou dramas. É um processo gradual, mas que faz toda a diferença. Neste vídeo, vamos explorar como, por meio do estoicismo, podemos começar a nos livrar de tudo que nos pesa. Vamos falar sobre como parar de tentar controlar tudo ao nosso redor, como aprender a lidar com a pressão do julgamento dos outros e como reconhecer e eliminar relações tóxicas. Vamos juntos dar os primeiros passos rumo à liberdade verdadeira, entendendo que, às vezes, a maior forma de coragem é simplesmente deixar ir. Agora, imagine-se em um lugar onde você não precisa mais se preocupar com as expectativas alheias, onde seus pensamentos não são mais controlados pelo medo e pela insegurança. Um lugar onde você pode respirar e agir com liberdade, sem o peso do mundo sobre seus ombros. É isso que vamos alcançar. Vamos começar essa jornada? Avame Desapego e a filosofia estoica. A vida moderna nos coloca diante de um grande desafio: carregar constantemente o peso de coisas que não nos servem mais. E esse peso, embora invisível para os outros, se torna um fardo cada vez mais difícil de carregar. Mas você já se perguntou por que, mesmo sem perceber, você insiste em carregar tudo isso? Como se fosse algo essencial, como se fizesse parte de quem você é. No entanto, a verdade é que muito do que acumulamos, sejam objetos, relacionamentos ou hábitos, não nos ajuda a avançar. Em vez disso, só nos impede de navegar com a leveza necessária para viver plenamente. Estamos falando daquelas coisas que parecem ser indispensáveis, mas que, na realidade, apenas drenam nossa energia, nossa paz e até mesmo nossa clareza mental. A filosofia estoica nos ensina que, ao contrário do que a sociedade prega, não é preciso acumular para ser feliz. Muito pelo contrário. É justamente ao soltar o que nos pesa que conseguimos avançar. O estoicismo, com seus ensinamentos milenares, sugere que a verdadeira liberdade vem de uma decisão simples mas profunda: liberar-se do que não podemos controlar e do que não agrega valor às nossas vidas. Muitas vezes, nos agarramos a coisas, pessoas e situações que, ao invés de nos ajudarem, só nos arrastam para uma vida de ansiedade, frustração e cansaço. E o que mais nos surpreende é que,
Muitas vezes, não percebemos o quanto estamos sobrecarregados. Estamos tão acostumados a carregar esse peso que nos tornamos quase insensíveis ao fardo que ele representa. E se de repente pudéssemos aprender a soltar tudo isso? Se pudéssemos, em vez de acumular, praticar a arte do desapego. Não se trata de fazer uma revolução ou de mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é reconhecer que há coisas em nossa vida que simplesmente não são mais necessárias. E depois, com a paciência de um estoico, começar a soltá-las, uma por uma, sem dramas, sem barulho, sem alarde. O simples ato de eliminar o desnecessário já nos proporciona uma sensação de alívio que é difícil de descrever. A leveza se torna quase imediata, e a paz que sentimos ao liberar o que não precisamos se torna a maior recompensa. Agora você pode estar se perguntando, mas como faço isso? Como posso começar a praticar esse desapego sem me sentir culpado ou perdido? O primeiro passo é simples, mas exige coragem. Olhe para a sua vida e identifique o que está apenas ocupando espaço. Pode ser uma roupa que você não usa há anos, uma amizade que não te acrescenta, um hábito que te desgasta mentalmente. E em seguida, faça algo radical mais poderoso. Comece a soltar. Solte as redes quebradas, as lembranças do passado que não servem mais, as expectativas de ser quem os outros querem que você seja. Solte o que não é seu, o que não te pertence mais. Com o tempo, ao fazer isso, você descobrirá que quanto mais soltar, mais espaço você cria para o que realmente importa. E essa criação de espaço não se limita às coisas materiais. Ao eliminar o desnecessário da sua vida, você também começa a eliminar a desordem mental. Você cria um ambiente interno mais tranquilo, mais focado no que realmente faz sentido. E a vida, de repente, começa a fluir com mais leveza. Se isso parece algo que ressoa com você, eu quero convidar você a continuar nessa jornada conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois assim podemos continuar compartilhando mais conteúdo valioso como este. E claro, compartilhe suas ideias nos comentários. Vamos construir uma comunidade de pessoas que estão em busca de paz, sabedoria e leveza. Juntas. Está pronto para seguir em frente? O medo da opinião alheia e a busca por aprovação. Todos nós já enfrentamos em algum momento da vida o medo do julgamento dos outros. Esse medo sutil, mas constante, se infiltra na nossa mente e começa a moldar as nossas escolhas. Muitas vezes sem que sequer nos deem conta. O que mais nos assusta não é o julgamento em si, mas o fato de que estamos constantemente nos observando pelos olhos dos outros. E nesse processo, acabamos deixando de viver a nossa própria verdade, de seguir nossos próprios caminhos, para tentar corresponder às expectativas alheias. O medo da opinião dos outros é como uma prisão invisível que nos impede de agir com autenticidade, de fazer o que realmente desejamos. Ele nos obriga a criar uma versão de nós mesmos que muitas vezes não passa de uma máscara. E o pior de tudo é que em muitas situações as pessoas que tememos julgar provavelmente nem sequer estão prestando atenção em nós. Todos estão tão focados em suas próprias inseguranças e preocupações que, na maioria das vezes, as críticas que tememos são apenas reflexos das inseguranças de quem nos observa. A filosofia estoica, com sua clareza brutal, nos ensina que não podemos controlar as opiniões dos outros. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém com algo a dizer, alguém com um julgamento pronto para ser feito. O que de fato podemos controlar é como reagimos a esses julgamentos. E a verdadeira sabedoria está em não se deixar consumir por essa ansiedade constante. Quando conseguimos aceitar que a opinião dos outros está além do nosso controle, conseguimos focar no que realmente importa, em viver a nossa vida de acordo com a nossa própria visão, com os nossos próprios valores.
claro que isso não significa ser insensível ou egoísta, mas sim aprender a separar o que é relevante para o nosso crescimento interior do que é apenas barulho externo. Os estoicos nos lembram que a felicidade e a paz interior não vêm de agradar a todos, mas de sermos fiéis a nós mesmos, independentemente da opinião dos outros. Não se trata de ser indiferente ou desprezar os outros, mas sim de aprender a ouvir a própria voz interior com mais clareza. Isso exige coragem, porque em uma sociedade onde a validação externa é muitas vezes a principal medida de sucesso, seguir o caminho oposto pode parecer solitário e difícil, mas é justamente aí que a filosofia estoica brilha. Ao praticarmos o desapego em relação à opinião dos outros, começamos a nos libertar dessa necessidade constante de aprovação. Começamos a agir de acordo com o que sentimos ser o melhor para nós, em vez de sermos guiados pelo medo do que os outros pensarão. E com isso, descobrimos uma liberdade imensa, uma paz interior que não depende da aceitação alheia. Essa liberdade é a chave para uma vida mais plena, mais verdadeira. Quando a vida é vivida em função das expectativas dos outros, estamos constantemente nos adaptando, moldando quem somos para atender aos desejos e aos julgamentos externos. A consequência disso é que perdemos o controle sobre a nossa própria identidade, nos tornando versões distorcidas de nós mesmos. A verdadeira força está em agir conforme a nossa essência, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. A filosofia estoica nos desafia a ser quem realmente somos, a ter coragem de trilhar o nosso próprio caminho, mesmo que ele não siga as normas ou os padrões da sociedade. Viver dessa forma pode não ser fácil, mas a recompensa é imensurável. Quando conseguimos deixar de lado o medo da opinião alheia, ganhamos algo muito mais valioso: o poder de viver de forma autêntica, com integridade e paz. Esse processo de libertação não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo em direção ao desapego das expectativas externas é um avanço significativo. Ao longo dessa jornada, aprendemos a tomar decisões não com base no que os outros esperam de nós, mas com base no que realmente queremos e precisamos. E, ao fazermos isso, nos aproximamos mais da nossa verdadeira essência, da pessoa que somos de fato, e não da pessoa que fomos moldados a ser. O que é ainda mais libertador é perceber que quanto mais nos libertamos da aprovação dos outros, mais nos tornamos livres para realmente viver. O estoicismo não promete uma vida sem desafios, mas sim uma vida onde você pode encarar esses desafios com a mente tranquila, sem ser perturbado pelas expectativas externas. Relações tóxicas e a sabedoria do desapego. As relações humanas são um dos maiores desafios quando se trata de nosso bem-estar mental e emocional. No início, muitas dessas relações parecem inofensivas, mas com o tempo, percebemos que algumas pessoas em nossas vidas não nos acrescentam nada de positivo. Ao contrário, elas apenas drenam nossa energia e nos mantêm presos a uma espiral de negatividade. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um membro da família ou até mesmo um parceiro romântico. O que parece ser uma relação saudável ou necessária, muitas vezes se revela uma verdadeira âncora, que nos impede de seguir em frente e de alcançar nosso pleno potencial. Essas relações tóxicas, como o nome já diz, são prejudiciais. Elas nos mantêm em um estado constante de estresse, insegurança e frustração. E o mais difícil de perceber é que muitas vezes somos nós mesmos que, por algum motivo, insistimos em manter esses vínculos, o que nos faz tolerar tais relações, apesar de sabermos que elas não nos fazem bem. Uma das grandes lições dos estoicos é que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar se escolhemos ou não manter essas pessoas em nossas vidas. Manter relações tóxicas não é uma obrigação e não precisamos nos sacrificar pelo bem-estar de outra pessoa à custa do nosso próprio. O desapego, nesse caso, se torna um ato de autocuidado. O simples fato de nos afastarmos de relações que nos fazem mal já é uma grande vitória. Isso não significa abandonar as pessoas sem razão, nem buscar vingança ou criar brigas desnecessárias. Ao contrário,
O ato de se afastar de alguém ou de algo que não nos faz bem deve ser feito em silêncio, de maneira serena, sem a necessidade de justificativas dramáticas ou espetaculosas. O desapego nesse contexto é mais sobre respeitar o seu próprio limite, entender que você merece estar cercado de pessoas que te apoiam, que te elevam e que compartilham uma energia positiva. Nosso tempo e nossa energia são recursos preciosos e limitados. Quando decidimos continuar em uma relação tóxica, estamos basicamente escolhendo gastar esses recursos de maneira improdutiva, algo que pode ter efeitos devastadores na nossa saúde mental e emocional. Os estoicos nos ensinam que devemos focar no que é essencial e eliminar o que nos distrai do nosso propósito. Se uma pessoa, por mais próxima que seja, não contribui positivamente para a nossa vida, então está na hora de refletir seriamente sobre o que ela representa para nós. Às vezes, é necessário cortar laços, não por raiva ou rancor, mas porque é a escolha mais saudável para o nosso bem-estar. O estoicismo nos lembra que o mais importante é manter nossa paz interior, e muitas vezes a paz só é alcançada ao deixar ir o que nos pesa. O processo de desapegar de relações tóxicas pode ser doloroso, especialmente quando essas relações já fazem parte da nossa vida há muito tempo. Mas à medida que começamos a libertar-nos dessas pessoas, começamos a perceber que o espaço que antes era ocupado pelo peso da relação tóxica, agora está sendo preenchido por algo muito mais valioso: nossa própria tranquilidade e a possibilidade de formar novas conexões mais saudáveis e equilibradas. Cada vez que decidimos nos afastar de uma relação que nos faz mal, damos um passo em direção à nossa verdadeira liberdade. E, mais importante, começamos a criar um ambiente ao nosso redor, onde só o que é positivo e enriquecedor tem espaço para crescer. Muitas vezes, o medo de magoar o outro nos impede de tomar essa decisão. Mas o estoicismo nos ensina que é muito mais importante sermos fiéis a nós mesmos do que manter uma fachada de harmonia que, na verdade, nos destrói por dentro. O ato de cortar laços, quando feito com sabedoria e respeito, é um ato de amor próprio. E é somente ao tomar essa decisão que podemos começar a curar as feridas que foram causadas por essas relações. O verdadeiro autocuidado não está em agradar aos outros, mas em garantir que estamos cercados de pessoas que realmente nos fazem bem, que nos empurram para frente e nos ajudam a crescer. Às vezes, soltar uma relação não é apenas uma forma de proteger o que você tem, mas de abrir espaço para algo ainda melhor. Hábitos autodestrutivos e a arte de eliminar o desnecessário. Você já se deu conta de quantos hábitos aparentemente pequenos e inofensivos têm dominado sua vida sem que você perceba? São aquelas pequenas ações que você repete todos os dias, muitas vezes sem refletir sobre elas, mas que, com o tempo, vão minando sua energia, sua motivação e sua paz mental. Pode ser o impulso de pegar o celular assim que acorda, gastar horas em algo que não traz nenhum benefício real, ou até mesmo procrastinar em tarefas que sabem ser importantes. Esses hábitos, no começo, parecem inofensivos, mas a realidade é que, quando somados, eles têm um impacto significativo em nossa vida. E o pior, muitos de nós nem sequer percebemos que estamos presos a esses comportamentos até que já seja tarde demais. O estoicismo nos ensina que a mudança verdadeira não acontece de uma só vez, mas em pequenos passos, quase imperceptíveis. Não se trata de buscar a perfeição ou de esperar que de um dia para o outro todos os nossos hábitos ruins desapareçam. O verdadeiro poder vem da conscientização e da disciplina diária de eliminar aqueles hábitos que não nos servem. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, a filosofia estoica sugere que devemos focar em eliminar um hábito de cada vez, com paciência e persistência. Cada pequeno passo dado nesse processo nos aproxima da nossa verdadeira essência, nos ajuda a reconquistar o controle sobre nossas ações e a estabelecer uma rotina
que realmente agregue valor à nossa vida. Muitas vezes, o que torna esses hábitos difíceis de eliminar é que eles estão profundamente enraizados em nossa rotina diária. Como um reflexo automático, nosso cérebro se acostuma a seguir esses comportamentos sem questioná-los. Isso acontece porque, ao longo do tempo, nossos cérebros buscam facilitar as coisas, criando padrões que nos mantêm funcionando sem precisar pensar demais sobre o que estamos fazendo. O problema é que, ao seguir esses padrões sem refletir, muitas vezes acabamos perpetuando comportamentos que não são saudáveis para nós. É como se estivéssemos programados para fazer as mesmas coisas, mesmo sabendo que elas não nos trazem nada de bom. A chave para a mudança, segundo os estoicos, é a atenção plena. É necessário observar com clareza e sem julgamentos os hábitos que estamos repetindo todos os dias e perceber se eles realmente estão nos levando para onde queremos ir. Muitas vezes, esses hábitos autodestrutivos podem estar mascarados como uma falsa sensação de conforto. Tomar o celular logo pela manhã, por exemplo, pode parecer inofensivo, mas ao fazer isso, você já está começando o dia com uma distração, deixando de focar no que realmente importa. Ou ainda, quando adiamos tarefas importantes, criando um ciclo de procrastinação, estamos nos afastando de nossa verdadeira liberdade e sucesso. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa fazer mudanças radicais ou esperar por resultados milagrosos. Pelo contrário, é um processo gradual, em que, a cada dia, você toma pequenas decisões conscientes que, com o tempo, vão se transformando em mudanças significativas. O segredo está em praticar a autodisciplina e a paciência. Não é sobre eliminar todos os hábitos de uma vez, mas sobre identificar aqueles que não agregam valor e aos poucos deixá-los ir. Assim, como uma gota d'água que lentamente vai moldando a rocha, você começa a moldar sua vida, deixando de lado o que não faz sentido e criando espaço para o que realmente importa. Um dos aspectos mais poderosos da filosofia estoica é que ela não exige grandes gestos. Ela nos ensina que a verdadeira transformação acontece nos detalhes, nas pequenas decisões diárias que tomamos. Ao fazer isso, aos poucos, você vai se libertando das amarras do hábito e se abrindo para uma vida mais leve, mais focada e mais alinhada com o seu propósito. E como os estoicos nos lembram, o caminho para a paz e a liberdade não é feito de mudanças dramáticas e visíveis, mas de escolhas silenciosas e consistentes que, com o tempo, nos tornam mais fortes e mais próximos de quem realmente somos. O desejo de controlar tudo e a liberdade do desapego. A vida é cheia de imprevistos e muitas vezes tentamos controlar o incontrolável. Desde o clima, as reações das pessoas, até os resultados dos nossos esforços, tentamos fazer com que tudo se encaixe dentro de um plano perfeito. Esse desejo de controlar tudo ao nosso redor é um impulso humano natural, mas ele pode se transformar em uma prisão. Quanto mais tentamos controlar as circunstâncias, mais nos frustramos quando as coisas não saem como esperamos. O paradoxo é que, quanto mais nos agarramos ao controle, mais perdemos o equilíbrio e a paz interior. O controle obsessivo nos tira a liberdade de aceitar o que a vida nos apresenta. Tentamos organizar cada detalhe, planejar cada movimento e muitas vezes isso nos cansa, nos deixa ansiosos e nos afasta do que realmente importa. A ironia está no fato de que o controle total é uma ilusão, algo que nunca será alcançado. E mesmo assim, muitos de nós gastamos a vida tentando alcançar algo que simplesmente não é possível. A filosofia estoica, por outro lado, oferece uma perspectiva libertadora. Ao invés de tentar controlar o que está fora de nosso alcance, devemos focar no que realmente podemos controlar: nossas ações, nossas atitudes e nossas reações. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira sabedoria está em saber quando soltar. É necessário aprender a liberar o que não depende de nós e concentrar nossa energia no que realmente podemos influenciar. Isso não significa ser passivo ou indiferente à vida, mas sim aceitar com maturidade que há coisas que não podemos mudar. O verdadeiro controle, segundo os estoicos, não vem de controlar os outros ou as circunstâncias, mas de aprender a manter a calma e a serenidade, mesmo quando as coisas não saem como planejado. O controle real está em nossa capacidade de nos adaptar, de reagir de maneira equilibrada e racional, independentemente do que o mundo ao nosso redor está fazendo. Quando tentamos controlar demais, acabamos nos tornando prisioneiros da nossa própria ansiedade.
A expectativa de que tudo deve acontecer exatamente como imaginamos é o que nos causa frustração e sofrimento. Em vez de viver com flexibilidade, nos colocamos sob uma pressão constante, sempre preocupados com o que pode dar errado. Esse medo de perder o controle nos impede de apreciar o momento presente e de confiar no processo da vida. A verdade é que, ao tentar controlar tudo, acabamos sobrecarregando nossas mentes e nossos corações. A filosofia estoica nos propõe uma mudança de mentalidade. Ao invés de lutar contra o que não podemos controlar, devemos soltar e aceitar a imperfeição das coisas. Isso não significa conformismo, mas sim uma maneira de nos libertar da carga emocional que o desejo de controle impõe. Soltar o controle não é fácil, especialmente em uma sociedade que valoriza a produtividade, o planejamento e o sucesso aparente. Mas a filosofia estoica nos oferece um caminho de paz e serenidade. Quando deixamos de tentar controlar tudo, começamos a perceber que as coisas fluem de maneira mais natural. Em vez de lutar contra a maré, aprendemos a navegar com ela. Essa aceitação nos dá uma sensação de leveza e de controle real, pois percebemos que somos mais fortes quando agimos com flexibilidade e adaptabilidade. A vida não precisa ser controlada para ser vivida de maneira significativa. Às vezes, o verdadeiro poder está em soltar, em confiar que as coisas irão acontecer da maneira que devem acontecer e que nossa capacidade de lidar com elas de forma sábia é o que realmente importa. O processo de soltar o controle pode ser doloroso, especialmente quando estamos acostumados a planejar cada detalhe da nossa vida. Mas, ao dar espaço para o imprevisto, para o inesperado, começamos a abrir portas para novas experiências e oportunidades. O verdadeiro poder está em não se apegar ao que não podemos controlar, e sim, na nossa capacidade de escolher como reagimos às situações que surgem. A vida se torna mais fluida, mais leve, e nos damos permissão para viver com mais liberdade. Quando começamos a entender que não podemos controlar os outros, os eventos ou os resultados, começamos a experimentar uma paz que não vem da perfeição, mas da aceitação do imperfeito. O controle verdadeiro está em sabermos quando devemos avançar e quando devemos recuar, quando devemos agir e quando devemos simplesmente permitir que a vida siga seu curso. Expectativas irreais e a liberdade de viver sem pressões. Em um mundo onde as expectativas parecem ser a principal medida de sucesso, muitas vezes nos vemos presos a um ciclo de insatisfação constante. Desde a infância, somos bombardeados com a ideia de que precisamos ser perfeitos em tudo, no trabalho, na escola, nos relacionamentos. Essa pressão de ser o melhor, de alcançar objetivos irreais, nos leva a um estado de frustração contínua, onde, mesmo quando atingimos algo, sentimos que não foi suficiente. A sociedade moderna nos ensina que devemos atender a uma série de padrões que nem sempre são os nossos. Somos condicionados a acreditar que, se não formos os melhores, se não tivermos mais do que os outros, falhamos. Essa mentalidade nos aprisiona e nos impede de viver de forma plena, pois estamos sempre tentando corresponder a expectativas que não pertencem à nossa essência. A filosofia estoica nos oferece uma visão radicalmente diferente sobre as expectativas. Os estoicos acreditavam que as expectativas externas não devem ser a base da nossa felicidade. Ao contrário, eles defendiam que devemos focar no que está sob nosso controle. Nossas próprias ações, nossos próprios esforços e, principalmente, nossa atitude diante da vida. A verdade é que muitas das expectativas que carregamos não são nossas. Elas foram impostas pela sociedade, pela família, pelos amigos e até por nós mesmos, com base em comparações e pressões externas. Nos tornamos tão obcecados em atender a essas expectativas que nos esquecemos do mais importante, o que realmente queremos da vida. Não importa o que os outros esperam de você. O que importa é o que você espera de si mesmo. E para viver com mais liberdade, é essencial abandonar essas expectativas irreais
e começar a viver de acordo com nossos próprios termos. Libertar-se das expectativas dos outros é um dos maiores presentes que você pode se dar. A pressão para ser perfeito, para alcançar mais, para provar o seu valor a todo momento, acaba nos deixando exaustos e esgotados. Por mais que tentemos, nunca conseguiremos agradar a todos. E isso é algo que os estoicos já sabiam muito bem. Ao invés de correr atrás de metas e padrões que não têm significado real para nós, devemos focar em metas que nos tragam satisfação genuína, que estejam alinhadas com nossos valores e nossa essência. Quando aprendemos a reduzir as expectativas que os outros têm sobre nós, nos libertamos de uma pressão constante e podemos começar a viver de maneira mais autêntica e tranquila. Um dos maiores desafios que enfrentamos é saber diferenciar entre o que é realmente importante e o que nos foi imposto. Quantas vezes nos sentimos culpados por não atingir uma expectativa que não era nossa em primeiro lugar? Ou quantas vezes nos sentimos desvalorizados porque não atendemos a um padrão que nunca escolhemos para nossas vidas? A filosofia estoica nos ensina a ser mais sábios, ao estabelecer nossas próprias expectativas. Em vez de olhar para o que os outros esperam de nós, devemos olhar para o que queremos alcançar, com base em nossa própria visão de vida. Isso nos permite traçar um caminho mais leve, sem as correntes das expectativas externas. O segredo está em ser fiel a si mesmo, em estabelecer metas realistas que nos tragam satisfação e crescimento, e não em seguir um caminho baseado na comparação com os outros. O desapego das expectativas também envolve um processo de aceitação. Aceitar que não podemos ser perfeitos, que falharemos em alguns momentos, mas que isso não nos torna menos valiosos. Aceitar que a vida é cheia de altos e baixos e que o mais importante não é ter sucesso em todos os aspectos, mas sim seguir o caminho que escolhemos com integridade e empenho. Ao eliminar a pressão de ser perfeito, você abre espaço para ser mais genuíno e mais verdadeiro consigo mesmo. Isso não significa desistir de ambições ou deixar de buscar o que é importante para você. Significa simplesmente parar de se comparar com os outros, parar de tentar ser quem você não é e começar a viver de maneira mais autêntica, no seu próprio ritmo e com seus próprios valores. Finalmente, a liberdade verdadeira vem quando aceitamos que não podemos controlar os outros e que as expectativas que os outros têm sobre nós não devem nos definir. A verdadeira força está em ser capaz de reduzir essas expectativas, de se afastar da pressão social e de viver a vida de forma mais simples e focada no que realmente importa. A filosofia estoica nos convida a refletir sobre o que é realmente essencial e a abandonar as ilusões de perfeição e sucesso imediato. Ao fazer isso, encontramos a verdadeira paz interior e a verdadeira liberdade, permitindo-nos viver a vida de acordo com o que somos e não de acordo com o que os outros esperam de nós. Necessidade de estar sempre certo e a sabedoria do silêncio. A necessidade constante de estar certo é uma das características mais prevalentes na nossa sociedade. Em conversas cotidianas, em discussões no trabalho ou até mesmo em debates informais, sentimos que devemos provar que nossa visão é a correta, que nossa opinião é a que vale e que, se estivermos errados, estamos de alguma forma falhando. Mas o que acontece quando nos agarramos tanto a essa necessidade de estar certo? A resposta é simples. Nos tornamos escravos das nossas próprias inseguranças e da nossa vaidade. Cada vez que insistimos em ter a última palavra, estamos mais preocupados em alimentar nosso ego do que em buscar a verdade ou o entendimento mútuo. O desejo de ter razão, muitas vezes, se torna mais importante do que a própria paz interior. No final das contas, o que ganhamos ao provar que estamos certos? Uma vitória efêmera, uma medalha invisível que, no fundo, não nos traz nada além de mais frustração e solidão. O estoicismo nos ensina uma lição poderosa.
A verdadeira sabedoria não está em provar que somos os mais inteligentes ou os mais corretos, mas sim em saber quando é melhor não lutar e aceitar que, em muitos casos, não precisamos ter razão. Ser flexível, aceitar que podemos estar errados e, principalmente, aprender a escutar o outro. São práticas que nos aproximam da verdadeira sabedoria. O estoico entende que a paz interior não vem da vitória sobre os outros, mas da capacidade de abandonar a necessidade constante de ter a última palavra. O silêncio, nesse contexto, é uma forma de libertação. Quando optamos por não entrar em disputas inúteis, quando escolhemos deixar o outro falar e ser ouvido, nos libertamos da obsessão pela validação externa. A verdadeira sabedoria não está em dominar uma conversa, mas em saber quando deixar o outro falar e, mais importante, saber quando não precisamos responder. A necessidade de estar sempre certo é muitas vezes uma armadilha. Ao insistir em ter razão, nos afastamos do que realmente importa: o aprendizado, a troca de experiências e o respeito pelas diferentes perspectivas. A filosofia estoica nos desafia a abandonar essa necessidade de controle. Os estoicos acreditavam que, ao nos apegarmos à necessidade de estar certo, estamos deixando de aprender. Pois quando temos a mente aberta, disposta a considerar outras opiniões e a aceitar nossas limitações, estamos mais próximos da verdadeira sabedoria. A busca incessante por estar certo é, na verdade, um obstáculo para o crescimento. Não se trata de aceitar cegamente tudo o que nos dizem, mas de ter a humildade de reconhecer que, em muitas situações, não temos todas as respostas e que, por isso, a troca de ideias é o que realmente nos ensina. Ao aprender a silenciar essa necessidade de provar que estamos certos, começamos a perceber que as conversas se tornam mais leves, mais produtivas e, principalmente, mais honestas. O silêncio nos permite refletir sobre o que realmente importa. Nos momentos em que optamos por não entrar em uma discussão, damos espaço para o entendimento, para a empatia e para o aprendizado. O silêncio, portanto, não é uma forma de desistir de ser ouvido, mas de escolher o que vale a pena ser dito. Muitas vezes, ao ficarmos em silêncio, conseguimos entender melhor a posição do outro e, mais importante, entender melhor a nossa própria. O estoico sabe que o verdadeiro poder não está em ter razão, mas em saber quando se calar e quando ouvir. Essa prática de deixar ir o impulso de ter sempre razão não é algo fácil. Vivemos em uma sociedade que celebra aqueles que impõem suas opiniões, que gritam mais alto, que vencem nas discussões. Porém, o verdadeiro estoico entende que a verdadeira vitória é aquela que traz paz e compreensão, e não aquela que nos faz vencer uma disputa. A próxima vez que sentir aquele impulso de corrigir alguém, de provar que está certo, tente uma abordagem diferente. Respire fundo, escute mais e, se necessário, permaneça em silêncio. Esse é um passo importante na prática do estoicismo e, mais do que isso, é um passo importante em direção à verdadeira paz interior. O ruído digital e a busca pela paz interior. Vivemos em uma era onde o ruído digital é uma constante, quase impossível de ignorar. Notificações incessantes, redes sociais que nunca param de atualizar, e-mails que chegam a todo momento, mensagens de texto, vídeos virais, tudo isso cria um cenário de distração constante. Se pararmos para refletir, podemos perceber que nossa atenção está sendo constantemente roubada. A sensação de estar sempre ocupado, mas na verdade nunca tendo tempo para parar e refletir, é um reflexo desse caos digital. Quanto mais nos conectamos, mais desconectados nos sentimos de nós mesmos. Em vez de aproveitar o silêncio e a introspecção, estamos sempre em busca de algo novo, algo que nos tire da nossa rotina e nos dê uma sensação momentânea de prazer. Mas essa busca constante por estímulos digitais não nos leva a lugar nenhum. Na verdade,
Ela nos afasta de quem realmente somos e do que realmente importa. Em vez de viver o presente, estamos presos em um ciclo de consumo de informações sem fim, que apenas nos deixa mais ansiosos e sobrecarregados. A filosofia estoica oferece uma solução para esse dilema moderno: o silêncio. Os estoicos não viam o silêncio como algo negativo ou como uma ausência, mas como uma presença poderosa, capaz de nos reconectar com o que é essencial. Quando nos afastamos do ruído digital, damos espaço para a verdadeira reflexão e a verdadeira ação. Não se trata de rejeitar a tecnologia ou se isolar do mundo, mas de aprender a controlar nossa relação com ela. É necessário aprender a selecionar o que realmente merece nossa atenção e descartar o que é desnecessário. No fundo, o verdadeiro luxo da era digital não está na abundância de informações ou na quantidade de conexões que fazemos, mas na nossa capacidade de escolher o que consumimos, de tomar o controle sobre o que entra na nossa mente e no nosso coração. O silêncio digital não é uma fuga, mas uma forma de nos reconectarmos com a nossa essência. Eliminar o ruído digital envolve, primeiramente, tomar consciência de como ele nos afeta. Quanto tempo você passa diariamente verificando notificações ou rolando o feed das redes sociais sem realmente pensar no que está fazendo? Muitas vezes esse comportamento se torna automático, uma espécie de reflexo condicionado. A solução, segundo os estoicos, é simples, mas poderosa: fazer uma pausa. Criar momentos em que nos desconectamos deliberadamente de tudo o que é externo para ouvir a nós mesmos, para refletir, para respirar. Isso não significa que devemos viver em uma bolha ou abdicar da tecnologia, mas sim que precisamos estabelecer limites saudáveis. Desative notificações desnecessárias. Limite o tempo que você gasta nas redes sociais e faça mais pausas durante o dia para estar com você mesmo, sem pressa, sem pressões. O objetivo é restabelecer o controle sobre nossa própria atenção e energia, em vez de sermos controlados pelo mundo digital ao nosso redor. Um dos maiores benefícios desse afastamento do ruído digital é o espaço que ele cria para a verdadeira clareza mental. Quando removemos as distrações constantes, começamos a perceber o que realmente importa. Podemos, então, dedicar nossa atenção às coisas que nos fazem bem, que nos ajudam a crescer e que realmente nos trazem paz. O estoicismo nos ensina que devemos focar no essencial, e isso se aplica tanto à nossa vida pessoal quanto ao nosso consumo de informação. A paz interior não vem de estar sempre conectado, de estar sempre atualizado, mas de ser capaz de escolher, com sabedoria, o que vale a pena ser consumido. Ao fazer isso, começamos a sentir o alívio do excesso de informações e, mais importante, a liberdade de estar presente em nossas próprias vidas, sem sermos constantemente distraídos por estímulos externos. Esse afastamento do ruído digital também pode ser uma forma de reduzir a ansiedade e o estresse. A pressão para estar sempre disponível, para responder rapidamente, para consumir conteúdo o tempo todo, cria um estado constante de alerta e tensão. O silêncio digital permite que nossa mente desacelere, que possamos pensar com mais clareza e agir com mais intenção. A filosofia estoica, com sua ênfase na autossuficiência e no controle interno, nos encoraja a eliminar o que é desnecessário para manter nossa paz de espírito. Ao abraçarmos o silêncio digital, criamos uma vida mais equilibrada, onde a nossa atenção não é mais um recurso escasso, mas uma força poderosa que podemos direcionar para o que realmente importa. Em resumo, a chave para lidar com o ruído digital é a conscientização e a escolha. Ao escolher conscientemente quando e como nos conectamos, podemos reduzir o impacto negativo que a tecnologia tem em nossas vidas. O silêncio digital não é uma fuga, mas uma forma de reencontrar nossa própria voz em meio ao caos. É um passo importante para viver uma vida mais plena, mais focada e mais conectada com o que realmente importa. E ao fazer isso, não só encontramos paz, mas também nos aproximamos mais do nosso verdadeiro eu. Pensamentos negativos e a liberdade de reagir com consciência.
Os pensamentos negativos são como visitantes indesejados que entram em nossas mentes sem aviso, se instalam e muitas vezes se tornam os donos da nossa atenção. Às vezes, esses pensamentos são tão sutis que nem percebemos o quanto eles moldam a nossa visão da vida. Nada dá certo para mim. Eu nunca vou conseguir. Estou sempre fracassando. Essas ideias começam pequenas, mas se não forem controladas, podem crescer e nos consumir. O mais insidioso é que muitas vezes acreditamos nesses pensamentos como se fossem verdades absolutas, quando na realidade eles são apenas reflexos distorcidos da nossa insegurança e dos nossos medos. Permitir que esses pensamentos negativos dominem nossa mente é como plantar uma árvore envenenada e esperar que ela produza frutos bons. Eles nos levam a acreditar que a vida é mais difícil do que realmente é, que somos incapazes ou indignos de alcançar a felicidade. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar os pensamentos que surgem em nossa mente, mas podemos controlar como reagimos a eles. Quando um pensamento negativo aparece, temos a opção de não dar a ele o poder de nos definir. A chave é a consciência. O primeiro passo é reconhecer que esses pensamentos não são mais do que padrões mentais que foram criados ao longo do tempo e que não refletem a realidade. Muitas vezes, esses pensamentos surgem de um lugar de medo ou de experiências passadas, mas isso não significa que eles são verdadeiros ou que devem ser seguidos. Os estoicos nos dizem que devemos aprender a observar os pensamentos com distanciamento, como se estivéssemos assistindo a uma cena de fora, sem nos deixar envolver por eles. Quando conseguimos fazer isso, podemos perceber que na maioria das vezes, o que nossos pensamentos estão nos dizendo não é uma verdade absoluta, mas uma interpretação distorcida da realidade. A prática de questionar os pensamentos negativos é fundamental para a liberdade mental. Sempre que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é verdade? Existe alguma evidência de que isso realmente vai acontecer? Muitas vezes, ao questionar esses pensamentos, percebemos que eles são baseados em suposições ou medos infundados e não em fatos reais. Quando conseguimos identificar essas distorções cognitivas, começamos a tomar o controle da nossa mente, em vez de ser controlados por ela. Esse processo de questionamento é um exercício diário que, com o tempo, se torna uma segunda natureza. Quando começamos a aplicar essa técnica em nossa vida, os pensamentos negativos perdem o poder de nos controlar e começamos a responder a eles de uma maneira mais racional e equilibrada. Outro aspecto importante é o desapego emocional desses pensamentos. Muitas vezes, nos identificamos tanto com os nossos pensamentos que começamos a acreditar que eles definem quem somos. Mas como nos ensina a filosofia estoica, os pensamentos não são a nossa essência. Eles são apenas isso, pensamentos. Ao praticarmos o desapego, aprendemos a ver os nossos pensamentos como algo passageiro, algo que não precisa nos governar. Quando conseguimos entender que não somos nossos pensamentos, começamos a ganhar liberdade para escolher como reagir a eles. Essa liberdade nos permite viver com mais leveza, sem sermos escravizados por uma mentalidade negativa. Finalmente, o estoicismo nos ensina a substituir os pensamentos negativos por uma mentalidade de gratidão e aceitação. Em vez de nos concentrarmos no que não deu certo ou no que está faltando, podemos aprender a focar no que já temos e no que já conquistamos. A gratidão transforma a nossa visão da vida, nos ajudando a perceber o valor do que já temos, em vez de ficar fixados no que ainda não alcançamos. Ao adotar essa mentalidade, não apenas silenciamos os pensamentos negativos, mas também criamos um espaço interno mais saudável e equilibrado. A verdadeira liberdade não vem de eliminar todos os pensamentos negativos de uma vez, mas de aprender a reagir a eles de maneira mais consciente, sem permitir que eles nos definam ou nos controlem. Em resumo, a liberdade de viver sem ser controlado pelos pensamentos negativos vem da prática constante de questionar, desapegar e substituir.
Ao adotar a filosofia estoica, aprendemos que somos mais do que nossos pensamentos, que podemos escolher como reagir a eles e que, ao fazer isso, criamos uma vida mais plena, mais equilibrada e mais feliz. A mudança começa com um simples passo: a decisão de não deixar que pensamentos negativos nos governem. Quando tomamos essa decisão, abrimos as portas para uma vida de liberdade mental e emocional, a desordem física e mental e o poder do desapego. A desordem física e mental caminham lado a lado. Se o nosso ambiente está sobrecarregado, cheio de objetos que não usamos, de papéis empilhados e de tarefas inacabadas, isso reflete diretamente em nossa mente. O caos físico ao nosso redor cria uma sensação de inquietação interna, e essa sensação de desordem mental pode nos levar a um ciclo de procrastinação, frustração e estresse. Muitas vezes, nem percebemos o quanto estamos sendo afetados por esse excesso de coisas, mas basta parar e observar o ambiente para perceber o impacto que ele tem em nosso bem-estar. Quando temos uma casa bagunçada ou um escritório desorganizado, nossa mente tende a refletir esse estado de caos. A sensação de não conseguir encontrar algo ou de não saber por onde começar é um reflexo direto dessa desordem mental. O primeiro passo para restaurar a calma é limpar o espaço ao nosso redor e, com isso, dar um passo significativo para limpar também a nossa mente. A filosofia estoica, mais uma vez, nos oferece a sabedoria para lidar com essa situação. Os estoicos acreditavam que o essencial é focar no que realmente importa e eliminar o que é supérfluo. Eles nos ensinam que a desordem não apenas ocupa espaço físico, mas também consome nossa energia mental. Quando estamos rodeados de coisas que não usamos ou que não têm valor para nós, estamos constantemente sendo distraídos e sobrecarregados. O primeiro passo para combater a desordem é a ação consciente de eliminar o desnecessário. Isso se aplica tanto a objetos materiais, quanto a pensamentos, sentimentos e até mesmo pessoas que não acrescentam valor à nossa vida. Quanto mais eliminamos o excesso, mais espaço criamos para o que realmente importa. A paz mental começa com a eliminação do que nos pesa, com a decisão de nos libertarmos de tudo aquilo que não serve para o nosso crescimento e bem-estar. Começar a limpar a desordem física pode parecer uma tarefa simples, mas é surpreendente como essa ação pode ter um efeito profundo na nossa saúde mental. Quando começamos a organizar nosso espaço, estamos também organizando nossa mente. O simples ato de jogar fora coisas que não usamos mais, de organizar papéis e objetos de maneira mais funcional, cria uma sensação de leveza e clareza mental. E à medida que fazemos isso, nossa mente também se torna mais clara e focada. A prática do desapego, tanto em relação ao que possuímos quanto às crenças limitantes e hábitos antigos, nos permite avançar para uma vida mais simples e mais alinhada com quem realmente somos. Ao focarmos no essencial e deixarmos de lado o que não nos serve mais, passamos a viver de forma mais autêntica e livre. A desordem mental, por outro lado, exige a mesma abordagem de desapego. Nossos pensamentos, muitas vezes, estão sobrecarregados de preocupações desnecessárias, medos infundados e ansiedade sobre o futuro. Para eliminar essa desordem mental, é necessário praticar o silêncio e a introspecção. Os estoicos nos ensinam que devemos focar no presente, em tudo o que podemos controlar e deixar ir aquilo que não podemos controlar. Quando praticamos o desapego mental, começamos a viver com mais clareza e confiança. Ao parar de nos preocupar com o que está fora do nosso alcance, criamos espaço para a paz interior e para as ações que realmente fazem sentido em nossas vidas. O segredo está em eliminar o excesso de pensamentos e preocupações, trazendo a mente de volta ao que é essencial e deixando o resto passar. Agora que chegamos ao final dessa jornada, é hora de refletir sobre tudo o que aprendemos. A prática do desapego, seja em relação ao que possuímos, às nossas relações ou aos nossos próprios pensamentos, é a chave para uma vida mais leve, mais focada
e mais verdadeira. Quando conseguimos soltar o que não nos serve mais, estamos dando espaço para o que realmente importa, para aquilo que nos leva ao crescimento e à paz interior. A filosofia estoica nos ensina a importância de viver de maneira simples, com menos, mas com mais significado. Ao eliminar o desnecessário, seja físico ou mental, criamos a liberdade de viver de acordo com o que realmente desejamos. Se você sentiu que este conteúdo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal e a dar o seu like, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de reflexão profunda. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo e compartilhe suas próprias experiências com o desapego. Como você tem lidado com a desordem física e mental na sua vida? Vamos conversar sobre isso. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Continuemos a explorar juntos o caminho da sabedoria e da paz interior. Até o próximo vídeo.